Influente Podcast está no ar. A R Empréstimos trabalha com empréstimos há mais de 10 anos e conta com advogado para auxiliar na aposentadoria, salário materno, pensão por morte, auxílio-doença e BPC. A R Empréstimo está localizada na Avenida Magalhães Barata, em frente ao Bradesco, Loja Verde, organização do amigo Ari. Plena infraestrutura, construções de rodovias, terraplanagem, asfaltamento e obras de artes especiais. Apoio Gente Digital, a melhor internet fibra ótica da região. Influente Podcast, produção, tudo mídia produtora audiovisual. Influente Podcast, Influente Podcast, para todo o Brasil, com a qualidade nota mil. Influente Podcast. E aí, gente, beleza? Estamos iniciando aqui mais um episódio do Influente Podcast. E hoje estamos recebendo aqui um acadêmico, um bacharel, um cara já top na área que eu vou falar aqui. Eu espero, inclusive, tentar terminar esse currículo aqui até o final desse episódio. Nada mais, nada menos que um cara que possui graduação em Teologia com bacharel pelo Centro Universitário Internacional Uninter, possui graduação em Docência do Ensino Religioso pelo Centro Universitário Internacional Uninter, possui especialização Lato Sensu em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira pelo Centro Universitário Internacional Uninter, possui curso de extensão em Hebraico Instrumental pelo Centro Universitário Internacional Uninter, possui curso de extensão em Grego Instrumental pelo Centro Internacional Uninter. Calma, estou na metade, estou quase terminando. Possui especialização livre em grego bíblico pelo Imbetel, Instituto Bíblico Teológico Elohim, possui curso superior livre em hebraico bíblico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, tem experiência como professor na área de teologia linguística, com ênfase em hebraico bíblico clássico, grego bíblico clássico, exegese e hermenêutica, como professor não só pela INCIT, Instituto de Ciências Teológicas e Humanas, mas também como professor do IBGEV, Instituto Bíblico Graça e Verdade. Com vocês e para vocês, eu apresento agora o pastor Mário Rafael Campelo de Rocha. Hoje está aqui nesse grande episódio, né, meu pastor? Seja bem-vindo, graça e paz. Graça e paz, boa noite. É um prazer imenso lhe receber aqui. Rapaz, eu falo assim, né, com um currículo desse aqui que eu cansei de falar. Se você quiser confirmar esse currículo, você entra no site SNPq Currículo Lattes, tá, gente? Um currículo que você chegue lá, vai comprovar esse grande pastor, grande teólogo da Casa do Senhor, né, que hoje veio nos ensinar. Desde já eu convido a você, né, já lhe faço esse convite para você compartilhar, enviar para os seus amigos, comentar, enviar perguntas e pegar um papel e uma caneta, que o que vai ser passado hoje aqui vai ficar marcante em sua vida. Pastor, com você. Bom, graça e paz a todos, uma boa noite. Para mim é um motivo de alegria poder participar do Influente Podcast. Eu considero hoje o maior podcast do Nordeste do estado do Pará. E esse podcast hoje eu acredito que terá proporções nacionais, porque de fato nós estaremos aqui apresentando o conteúdo da Academia Brasileira, como que a Academia Nacional de Teologia analisa as coisas que a gente vai afirmar nessa noite. E a gente também tem como intuito aqui nesse podcast desta noite apresentar para você informações que vai ser de uma certa forma informações técnicas, mas precisas para estimular a igreja evangélica aqui do Pará a estudar de fato a Bíblia com seriedade, e a gente vai deixar aqui a nossa parcela de legado e de contribuição. Legal. Já iniciando, né, ontem, né, foi o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Pastor, já vou começar logo lhe perguntando, como foi que surgiu a Reforma Protestante, de onde iniciou, quem fez, quem foram os responsáveis?
Beleza. Muita gente equivocadamente acredita que a reforma protestante se iniciou com Martinho Lutero. Sim. E por se iniciar com Martinho Lutero, alguém acha que ele era um padre recalcado, que estava desnorteado, completamente É a revoltado história que eu sei também. né? com a igreja dos seus dias e tal, mas não é bem assim, tá? O padre Martinho Lutero, que era da ordem dos agostinianos, ele, na verdade, era um grande doutor em teologia e professor da faculdade de Wittenberg, na Alemanha. Não era qualquer pessoa. Não, né? não era. Ele tinha aí um doutorado. Ele, só para você ter uma ideia da capacidade de Martinho Lutero, ele era tão especialista em língua grega, ou em grego koiné bíblico do Novo Testamento, que ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento do grego para o alemão Caraca. em apenas 3 meses. Nossa. Então ele era um cara completamente capaz, mas ele, na verdade, foi o reformador que deu certo. Tá? A questão é que, naquele período da igreja medieval, estava havendo, de fato, uma grande controvérsia acerca do abuso de poder pela ex-cátedra, que é a infabilidade do Papa, pela manipulação que estava acontecendo das tradições, por assim dizer, que a igreja estava se utilizando para impor certos domínios de extração de recurso, que era através do magistério da igreja. Então, os reformadores perceberam que a ex-cátedra, a autoridade do Papa, precisava ser contestada, o magistério da igreja e a tradição perderam a força e a validade de poder levar a instrução ao povo. Então, surgiu, antes de Lutero, um cara chamado Hus. Hus, ele foi, na verdade, alguém que ele também defendeu a autoridade sola escritura. Tá? O que isso significa? Sola escritura é só a escritura. Tá? E a Bíblia se tornaria a autoridade última e final da cristandade. Então, a partir daquele dado momento, eles acreditavam que a própria Igreja Católica precisaria se arrepender e voltar à Escritura, porque eles tinham, de fato, se separado da questão. Então, ficou sola gratia, sola fide, sola gratia, só a graça. Sola Deo glória, só a Deus a glória. E sola fide, só a fé. Né? Então, tem toda essa questão dos 507 anos da Reforma Protestante, que se iniciou com reformadores que antecederam Lutero, e depois que Lutero obteve êxito na reforma, outros reformadores pelo mundo, como Wycliffe, né? Tyndale, como também Savonarola, como também o próprio João Calvino. Tá? Muita gente sangrou para a reforma, né? Não, esses foram os outros reformadores em outros países da Europa que também desenvolveram a reforma e acabou se difundindo, né, esse conhecimento dessa linha protestante em todo o mundo. Pastor, é interessante, né? Eu acredito assim, eu vou falar logo aqui, adiantar, eu sou uma pessoa muito leiga, né? Então já peço desculpa do que eu posso falar aqui, certo. Que não é minha área. Mas eu tenho muitas dúvidas. Tem gente que fica se perguntando, né, qual é a importância da teologia, né, para a igreja, para as pessoas. Eu escutei falar, né, um pouco, né, que a teologia ela marca o compasso da história. Por exemplo, tem do versículo 1 ao versículo 2, a Bíblia praticamente ela resume, só que a teologia veio para detalhar esse compasso. Certo. A teologia, né, ela, além de ser oriunda de duas palavras gregas, né, theos, que é Deus, e logia, que seria o estudo ou tratado racional de tudo aquilo que Deus deixou para a humanidade como revelação de si próprio, seja a revelação através da natureza, chamada de revelação natural, seja a revelação especial, como Deus se revelou através das Escrituras. A teologia ela tem esse papel fundamental, organizado, técnico e sistemático de poder levar ao homem aquilo que, obviamente, Deus deixou como revelação de si nesse relacionamento entre a criatura e o Criador ao longo de todas as páginas das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, a gente, obviamente, precisa entender que a teologia ela é uma ciência importantíssima para a igreja cristã no mundo, tanto para cristãos gregos do Oriente ou os cristãos
apostólicos romanos do Ocidente ou para também os protestantes espalhados por toda a parte do mundo, a teologia, de fato, ela vem construir a maturidade da igreja. Então, a teologia, ela desenvolve a maturidade da percepção cristã acerca de tudo que Deus deixou de si mesmo para o homem. Uma coisa interessante sobre o papel importante da teologia, que dentro da teologia nós temos, por exemplo, a teontologia. Theos, né, que é theon, que é Deus, onto, que significa ser em grego, e logia, que significa estudo, ou seja, a teontologia já é um estudo específico somente da essência divina dentro da teologia. Então, nós temos a teologia mas temos a teontologia. Na teontologia, é importante, por exemplo, quando você faz um curso de teologia, seja um curso básico, que hoje muitas igrejas têm proposto, você começa a desmistificar muitas coisas. Por exemplo, você vê pregações erradas. Inclusive, está sendo praticamente, tem que constar em um currículo para se tornar um pastor. Eu vejo que muitas igrejas hoje estão pedindo que para se consagrar pastor tem que ser teólogo. Porque é o seguinte, eu tenho certeza que se você tivesse qualquer problema de saúde, você não iria para uma pessoa que se alega ou que alega ser autodidata em medicina. Sim. Você não se entregaria um açougueiro. Nunca. Você queria um cara formado, especializado, tecnicamente formado nisso. Então, hoje, as pessoas precisam de pastores, tá, profundamente preparados em todos os aspectos espirituais, obviamente. Esse pastor tem que ser piedoso, marido de uma só mulher, né, criando os filhos em toda a sujeição, como Paulo disse em 1 Timóteo. E esse pastor, ele precisa também ser um homem regenerado, transformado, um homem que tenha testemunho da sociedade, como de fato um homem que possa servir de modelo, de exemplo, não só para o seu rebanho, mas para a sociedade de modo geral. A questão toda é muito importante aqui. Além de tudo isso, o pastor precisa de preparo teológico para fazer uma abordagem das inúmeras pautas que se exigem hoje na sociedade, que um pastor tenha conhecimento. Sim. Um pastor que ele estuda teologia, ele vai saber que dentro das escrituras existe o papel político do povo de Deus, e dentro da escritura existe o papel filosófico, existe o papel antropológico, existe o papel moral, existe um papel social. Então, essas pautas que se hoje tem ficado no Brasil hoje, essa questão entre esquerdas e direitas, a origem da percepção pastoral tem que se originar das escrituras. Então, só que o pastor, ele vai se tornar um tanto que mais cirúrgico para fazer esse exame. E o pastor tem que ser, eu falo que o pastor tem que ser completo, né? É um verdadeiro chamado, né? Porque o pastor, ele é um psicólogo, ele ao mesmo tempo ele é pai, ele é marido, ele cuida de pessoas. Então ele vai pegar o meu pastor, quem não sabe, meu pastor é o pastor Marcelo Campelo, um grande abraço, meu pastor. Ele tem uma frase e ele tem um comentário que eu sempre me pego a isso. Ele fala que pela manhã, né, você faz um velório, à tarde você faz um casamento e à noite você apresenta uma criança no altar. Certo. Então, se o pastor não estiver assim, alinhado com seu sentimento, seu coração a todos esses passos, ele acaba estragando cada momento de cada cerimônia diferente, né? Certo. Então, é um verdadeiro chamado, uma verdadeira escolha para a pessoa se fazer. Certo. O pastor, de fato, ele tem que ter esse preparo por causa dessas pautas que eu acabei de falar, que acontecem não dentro da perspectiva eclesiástica. Essa abordagem que você fez aí foi mais eclesiástica, a prática eclesiástica do pastor. Mas o pastor também, ele é um homem contemplativo, ele é um homem intelectualmente preparado. O pastor, ele é um homem que leva a igreja a refletir em Deus aquilo que Deus propôs nas Escrituras. Então, vou te dar um exemplo. Quando as pessoas pregam por aí, o tipo de mensagem, olha, não morra sem Cristo, porque senão você irá para o inferno. Então, ao estar no inferno, você vai chorar, e Deus não vai estar lá para ouvir o seu clamor, porque você viveu uma vida toda sem Ele. Bom, quando as pessoas fazem esse tipo de alegação, pessoas que estão tecnicamente desprovidas de um conhecimento teontológico, como eu havia falado agora há pouco, eles estavam desprovidos desse conhecimento teontológico mais técnico. Por exemplo, na teontologia nós temos os atributos absolutos e incomunicáveis de Deus. E dentro desses atributos está a onipresença. Se eu disser
que existe alguém no inferno clamando e Deus não está lá para ouvir o clamor dessa pessoa, estou informando para o meu público que existe um lugar no universo onde Deus não está. Ora, se Deus não está no inferno, então a conclusão é que Deus não é onipresente. Então, eu vou ferir o aspecto técnico da teontologia do atributo absoluto e comunicável de Deus. E eu desconheço o outro atributo comunicável de Deus, que é o seu atributo moral da justiça. O inferno é o lugar onde Deus está presente e a sua justiça com ele lá está. Então, hoje, eu sou muito criterioso até para ouvir certos pregadores. Hoje, a gente está vivendo uma época de difusão de pregações, de pregação na internet, difusão de conhecimento na internet, mas muitas vezes as coisas que são ditas sem fundamentação teológica. Sem fundamentação teológica. Então, isso é perigoso para que a igreja ela venha absorver. Hoje em dia, o pastor está ensinando, às vezes, algo corretamente na igreja, fundamentado em pesquisa, investigação científica das escrituras, mas aí o cara não acredita naquilo que é ensinado na igreja e vai comer um enlatado, até um requentado, até, na verdade, uma comida estragada na internet. Vencida, né? Vencida na internet. Isso é muito... Você tocou num ponto, assim... Como você falou, né? Tem gente que na pregação fala assim, se você não servir a Deus, você vai pro inferno e tudo mais. Só não acredita que isso também seja uma forma de... Que eu acredito assim, eu quero ir pro céu porque eu amo Deus, eu quero viver a eternidade com Ele. Não porque eu quero ir pro inferno. Eu percebo assim que hoje muitos, né, não generalizando, mas muitos pregadores, muitos pastores, barganham o céu só pelo fato do cara não ir para o inferno, mas assim, eu percebo que são poucos, eu já ouvi muitos falarem, né, que, olha, você tem que ir para o céu porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e sua maior fonte que lhe motiva a ir para o céu para você viver a eternidade. Já pensou, eu fico imaginando, né, que a Bíblia fala que quando a gente chegar ao céu, Deus vai preparar um jantar e aos lados vai estar os grandes profetas, né? Eu fico imaginando a sensação que deve ser, né? Assentar à mesa e ele nos servir, né? Que fala que vai estar em continente em continente uma mesa a qual ele vai estar nos servindo, né, pastor? A questão interessante, que eu acho bem básica, é o seguinte: toda pessoa que ama alguém quer estar onde essa pessoa amada está. Legal. Então, a questão toda não é ir para o céu por causa do céu, é ir para o céu porque Cristo lá está. Legal. Então, para mim, o céu só é interessante se me levar a ter um encontro com aquele que me amou primeiro. Nossa. Com aquele que trouxe a redenção de todas as minhas transgressões, pecados e delitos. Então, tipo assim, a igreja, considerada uma noiva, né, segundo a carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, ela vai ter que se relacionar intimamente com Cristo, mas ela só pode fazer isso se ela estiver realmente onde Cristo está. Que legal. Então, é um relacionamento de amor, não tem como, né? Não tem como. Agora, as pessoas, infelizmente, estão sendo lideradas por muitas supostas igrejas. Agora eu vou bater no sistema, tá? Porque existem muitas supostas igrejas que, na verdade, são grupos pagãos com intenções perversas e que implantam uma mensagem do medo para o público. Então, as pessoas elas vêm praticamente coagidas a se voltarem à fé, né? Mas você percebe que é uma proposta por coação, não é uma pregação genuína do evangelho que leva o pecador a de fato chegar à conclusão que ele precisa se arrepender, porque alguém que era justo, que era puro, morreu por alguém que era transgressor e injusto, e houve uma troca. E essa troca precisa, de uma certa forma, conquistar o coração daquele que foi conquistado. Sim. Então, tem um aspecto filosófico também analisar essa questão. Então, esse tipo de mensagem de hoje é na base do mercantilismo, tá? Campanhas do envelope sagrado da molecagem, tá, pessoal? Que vem aqui, eu quero 10 pessoas de R$1.000. Eu tive uma igreja dessa fazendo isso com você, não vá lá não, pessoal, tá? Não vá, porque essa igreja aí não é de Deus. Esse negócio de traga 10 pessoas com 10 envelopes de R$1.000, 20 pessoas com 500, aí vai baixando até ficar R$5, até uma moedinha de R$1. Não vá para essas máquinas de caça-níquel. Essas igrejas não têm compromisso com a sua alma, somente com aquilo que você pode oferecer dentro de uma perspectiva lucrativa. Então, como pastor e teólogo, eu confronto esse sistema podre, sincrético,
que acabou se contaminando. Então, eu quero deixar nessa noite muito claro que o ensino sério da Escritura leva a pessoa, de fato, a amar a Cristo por aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele representa. Pastor, você tocou num assunto interessante que eu sempre falo, é que essa questão do... Como eu posso desenhar melhor? Fugiu um pouco aqui da minha cabeça agora, mas as pessoas estão sendo atraídas por muitos movimentos, né? Por muito acontecer. E aí as pessoas falam assim, eu vejo muito pregador falando assim, eu hoje, bota no Instagram, hoje ganhei 100 almas. Eu acredito que ele foi uma ferramenta que lançou a semente, mas eu acredito que a única pessoa, né, o único espírito, né, que possa convencer a convenção é o Espírito Santo. Eu não acredito que seja um ser humano, eu acredito que já está sendo uma semente plantada, a pessoa já está vindo ali sendo tratada, já está escutando os sinais de Deus, já está sentindo Deus, mas no momento em que o pastor, o pregador, lançou a semente, ele foi lá e se converteu, né? Só aceitou Jesus, como a gente pode falar. Mas eu vejo assim que já existiu, né? Ele só lançou a semente, mas foi um trabalho de convenção já vem sendo trabalhado. Na verdade, a Escritura apresenta Deus como Salvador em Cristo Jesus. Sim. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para aceitar essa proposta de salvação que Deus sempre propôs em Cristo Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. A questão toda é a questão da vaidade, do orgulho religioso, de poder provar para a estrutura eclesiástica de poder que a pessoa está sendo útil naquela determinada comunidade, servindo e produzindo em muitos aspectos. Então, as pessoas hoje elas estão, por questões de fragilidade emocional, estão tentando se autoafirmar, fazendo alguma coisa para serem vistas. Uma pessoa que realmente se realizou meramente em Cristo, ela não precisa disso. Verdade. Ela está completamente realizada por saber quem é em Cristo. E que Cristo lhe amou, né? E tudo que passa a se desdobrar dentro de um aspecto prático ou de qualquer tipo de feito que você realiza em Cristo para o reino, você de fato não precisa. Olha, por exemplo, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, você vai ver que quando você vai fazer obras de caridade para alguém, Jesus disse: o que a tua mão direita fizer, negue a tua esquerda. Porque no princípio do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é que você faça as coisas para que Deus o reconheça. Né? Se você orar, entra no teu quarto, ora em secreto, para que Deus possa recompensar você. Se você jejuar, jejua em secreto. Entendeu? Hoje as pessoas fazem questão de dizer que estão em propósito. Posta no Instagram, no status do WhatsApp. E todo que estão no monte orando e tal. É um desejo profundo de se autoafirmar e buscar reivindicações de reconhecimento que eu acho que é desnecessário, entendeu? Até porque eu acredito que Deus não vê o que está na mão, né? Mas ele vê o que está dentro do coração. Certo. Ele vê a tua fonte, a tua principal fonte motivadora que te faz fazer aquilo. Certo. Mas, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu até anotei aqui. Qual a relevância do hebraico e do grego para o estudo bíblico, estudo sério da Bíblia hoje? Olha, a relevância ela é total, porque hoje nós temos a Bíblia em língua portuguesa, mas a Bíblia em língua portuguesa é meramente a língua receptora do aspecto de tradução. Porque a língua fonte, né? Eu tenho formação em linguística, né? Com língua portuguesa e língua estrangeira, com teoria e prática de tradução, é a ênfase do meu curso, e que me ajudou muito na questão que também trabalha com tradução do hebraico para o português e do grego para o português. Veja que o fundamento do hebraico e do grego continua intacto, mas a língua portuguesa, desde João Ferreira de Almeida, em 1861, o português de João Ferreira de Almeida, de 1861, não é o mesmo português de hoje. Então, a língua receptora passou por modificações. O hebraico ele continua intacto na sua estrutura sintática, na sua estrutura gramatical. Mas, no entanto, a língua receptora, que é a língua portuguesa, passa por exemplo, antigamente se escrevia farmácia com PH. Sim. Hoje, farmácia com F. Então, a questão sempre vai haver a necessidade do pastor, que para mim, existe a questão de Efésios 4:11, que diz assim: Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres. No grego tem uma conjunção kai,
que liga dois substantivos, pastores e mestres. Não é que é pastor e mestre, é pastor-mestre. Top. É pastor-mestre. Então, todo pastor da igreja ele tinha que ser mestre. Por quê? Porque ele teria que transitar dentro das línguas originais para saber o que, de fato, o autor original daquele texto queria transmitir para os seus leitores originais. Então, tem que fazer todo esse processo, né, de análise histórico-gramatical, analisar o texto pelo texto, em seu contexto que foi produzido, e, obviamente, no processo de tradução que acaba sendo feito, ver como, de fato, isso pode ser contextualizado, né? Existe palavras do hebraico que realmente são difíceis de traduzir para o português, mas se você souber fazer esse processo de transposição contextualizada, fica interessante. Até porque acredito assim, que assim, nas grandes cidades, até em algumas cidades, a informação ela chega bem avançada. Mas eu imagino que tem a maioria dos lugares assim mais com difícil acesso, difícil comunicação. Eu fico imaginando as pessoas que são passadas, né, as informações bíblicas, as pregações, as palestras, como alguns falam, e tem muitas pessoas que não vão para o estudo, né? Tipo assim, a pessoa chega lá, ela passa aquilo, às vezes passa mal informado, mas também os membros, os cristãos, deveria também, né, chegar e estudar. Deveria ser não só ler a Bíblia, mas também estudar um pouco da teologia, para entender um pouco mais aquilo que foi passado. Certo. Você falou qual a importância do hebraico e do grego para o estudo da Bíblia. Por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e vi sobre ele serafins, que tinha cada um deles, né, na tradução padrão, né, tradução da João Ferreira de Almeida, tanto corrigida como revisada, diz. E os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. O que é que se pressupõe? Se pressupõe que os serafins estavam cobrindo o seu próprio rosto. Se tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu próprio rosto, com 2 cobriam seus próprios pés e com 2 voavam. Só que existe uma palavra hebraica, ma'al, que é um substantivo hebraico, que fala que esses serafins estavam por cima. Não, é que esses serafins, eles tiveram uma postura de cobrir o rosto de Deus. Então, os serafins, eles tinham 6 asas. Inclusive, no hebraico, nós temos um sufixo pronominal possessivo. Cobriam os rostos dele, ou o rosto dele, tá? Cobria o rosto dele. Então, cobria os pés dele, e com 2 voava em direção ao profeta Isaías. Só para você ter uma ideia, que eu tenho até aqui a tradução que eu acho interessante da BTX, a Bíblia Textual de Estudo Contextual. E ela foi, até esse dado momento, a Bíblia que traduziu de forma mais correta esse substantivo ma'al no hebraico. Porque quando chega no verso 2, ele diz: por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins. Por causa do ato traidor de quem? Do ato traidor do povo de Israel. Por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 para cobrir os rostos do Eterno, 2 para cobrir os pés do Eterno e 2 para voar na direção de Isaías, né? E alternando cada um. Então, essa questão ela é interessante. Então, se você não conhecer o hebraico e não souber que existe esse substantivo ma'al, que dá essa ideia de se levantar por causa de um ato traidor, aí fica... E o que é pior, muita gente usa esse texto para pregar em grandes congressos de missões, né, cultos de missões, esse texto, achando que a mensagem ali é uma mensagem de salvação, uma mensagem de mamão com açúcar, uma mensagem light diet, uma mensagem de massagem no ego, uma mensagem de trazer... Não, é uma mensagem de juízo. Então, veja, o hebraico, junto com o seu aspecto linguístico, exegético, vai trazer à luz o verdadeiro significado do texto. E aí você vai perceber que os serafins cobriam o rosto de Deus. Por que cobriu o rosto de Deus? Qual a importância de se cobrir ou se descobrir o rosto de Deus? Então nós temos aqui um aspecto linguístico do hebraico, um aspecto exegético, mas um aspecto cultural. Porque lá no texto hebraico de Números 6:24 diz assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha, yayer Adonai panavelecha veruneka, Isai Adonai panavelecha
Veia ser lerá shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o sol se levantar sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Levantar o rosto era expor o rosto do Eterno sobre seu povo para abençoar. E quando os serafins se levantaram por causa do ato traidor do povo de Israel, por causa do substantivo ma'al, e cobriram o rosto do Eterno, o povo de Israel ficou completamente destituído de todas as bênçãos sacerdotais que poderiam receber de Números 6:24. Então nós temos um aspecto linguístico do hebraico, o aspecto cultural, tá? O aspecto teológico e o aspecto de todo aquele contexto daqueles dias, entendeu? Pastor, eu achei que você falou, né, que os anjos cobriram, né, são 6 asas. Quando eu li assim, um pedaço da Bíblia, rasamente, eu fui estudar sobre a questão de angiologia. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho. Tem pessoas que acreditam que não tem... Porque assim, quando a gente é ensinado, a gente tem uma visão que os anjos é aquele cara com 2 asas, mas é uma coisa bem complexa, né? Questão de querubins, serafins. Olha, cara, você bateu aí numa coisa que eu acho muito interessante. Esse papo contigo está sendo gostoso, porque aí a gente faz, né? A gente vai buscar as informações que a gente tem acerca disso. Primeiro, todas as pessoas acreditam basicamente que só existe 4 classificações de anjos, né? Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Na verdade, existe 10 classificações de seres angelicais, fundamentado com o texto hebraico, tá? Agora, a questão toda é que, por exemplo, serafins, né? Serafins significam serpentes ardentes. Então, do aspecto do hebraico, Satanás, em Gênesis 3, que se apresenta conforme a leitura de Apocalipse capítulo 12, e caiu e foi lançado por terra a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Do aspecto linguístico do hebraico, se eu tivesse que trazer algum tipo de nível angelical para Satanás caído, em Gênesis 3 ele não seria um querubim, ele seria um serafim. Aí talvez você diga, poxa, eu aprendi a vida toda que Satanás é um querubim. Você aprendeu isso porque Orígenes, um dos pais alegóricos da igreja, ou seja, o pai da alegoria, da interpretação alegórica dos textos, pegou o texto de Ezequiel 28 e diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Não, ele diz assim mesmo, né? E tu que... Isaías 14:12 associa com a queda de Satanás, e Ezequiel 28 e chama querubim ungido. Tu eras o querubim ungido, estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas. Quer dizer, aquele texto ali, na verdade, está falando do rei de Tiro. Isaías 14:12 está falando do rei da Babilônia. Mas Orígenes entendeu que tanto o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, quanto o rei de Tiro, em Ezequiel 28, era uma personificação de Satanás. Então, ele interpretou que o rei de Tiro, em Ezequiel 28, chamado de querubim. Agora, olha outra pérola. A palavra querubim, dentro do aspecto tanto dos medos e persas, ali está no rei de Tiro ou do Oriente Próximo, era um touro selvagem. Então, o querubim nem seria, de fato, um ser angelical, mas seria um touro. Então, veja... Mas um touro... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Sabe aquele bezerro de ouro? Aquele bezerro de ouro dentro daquela cultura, daquela civilização antiga, era um querubim. Eles adoraram um touro, eles adoraram um querubim. Então, quando você vai... É porque é o seguinte, a teologia ela é tão bacana porque ela vai destruindo todo o castelo de areia e toda a estrutura que foi ensinada dentro do corpus da comunidade evangélica brasileira. Poxa, mas eu entendi que Satanás era querubim, isso já está informando que ele era um serafim. E aí eu pensei que querubim era um ser angelical, isso já está informando que bois selvagens e touros são chamados de querubim na Bíblia. Sim, é só você estudar a cultura do Oriente Próximo, a cultura dos medos e persas, a própria cultura do reino de Tiro, a própria cultura de Israel, a própria cultura. Então, quer dizer, se você estudar um pouco a língua hebraica e teologia e cultura judaica, você vai entender. Eu tenho uma dúvida, pastor. Eu vou abrir muitos parênteses aqui, vou tirar muita dúvida minha de muitas pessoas que estão assistindo. Em Gênesis 6, né, fala que os filhos de Deus desceram na terra para ter relação com o filho dos homens. É um parecer que eu acho que eu já busquei um pouco, mas eu sempre ainda não consegui assim, ter uma visão mais ampla. Esses anjos de Deus que a Bíblia fala, seriam anjos que desceram na terra? Olha... E os filhos, né, foram nífeles, né, que foram grandes gigantes.
Certo. Existe uma dupla interpretação desse texto de Gênesis 6, né, dos Venei Ha Elohim, que são os filhos de Deus, né? A questão toda é que, na perspectiva da interpretação judaica, tá? E eu quero deixar claro que, quando você analisa a Bíblia do Antigo Testamento na língua judaica, na língua hebraica e na cultura judaica, você tem que analisar que existe a possibilidade de uma interpretação rabínica judaica desse texto, tanto quanto existe uma interpretação cristã de Gênesis 6. Na interpretação judaica, os filhos de Deus ali é uma alusão aos anjos. Sim. Porque a mesma expressão hebraica se encontra lá em Jó capítulo 1. No dia que veio se apresentar perante os filhos de Deus, vieram perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Então, os filhos de Deus no hebraico é a mesma estrutura gramatical que se encontra em Gênesis 6. Então, por associação, alguns judeus e alguns intérpretes da Escritura acabam associando aqueles filhos de Deus com os mesmos filhos de Deus, seres angelicais de Jó 1. A questão toda é que, naquela perícope, naquele contexto, do capítulo 5 inteiro, vem narrando a genealogia e a dinastia de Adão via Sete. Então, os filhos de Deus daquele contexto se trata diretamente, porque é o seguinte, o hebraico não tem capítulos e versículos. Então, parece que no capítulo 5 está falando de uma coisa, no capítulo 6 está falando de uma outra coisa. Os capítulos foram criados a partir do ano 1344, se não me falha a memória. Então, o que é que acontece? Não tinha capítulos na Bíblia original. Então, se entendia a narrativa por inteiro. Entendi. Entendeu? Então, vem lá o capítulo 5 de Gênesis, narrando toda a genealogia de Adão, e quando chega naquela parte que foi separada pelo capítulo 6... se fala dos filhos de Deus como seres angelicais, mas na mente do autor se estava falando da própria descendência de Adão, que estava se contaminando com as filhas de Caim. Entendi. Então, tanto é que eu acredito que muitos dos descendentes de Adão morreram, porque eu não acredito que só houvesse Noé como descendente de Adão. Noé foi aquele que, dos descendentes de Adão, foi achado justo perante aquela geração. Então, esse aspecto teológico ele é interessante, entendeu? Então, a gente tem essa dupla possibilidade de ver o texto, essa dupla interpretação do texto. Mas a gente sempre tem que estar aberto para a multiplicidade das possibilidades e fazer as nossas sínteses, né? E a nossa compreensão do texto. Mas é por aí o caminho. Tem uma pergunta aqui. Quem foi o Elohim que criou os céus e a terra de Gênesis 1:1? Olha, muito interessante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada, que já foi vencida pela academia, mas ela teve muita força quando surgiu, que era chamada a fonte sacerdotal, que se originou da teoria documental, da hipótese documentária, ou teoria das fontes, que acredita que o capítulo 1 de Gênesis é um texto que não... Olha o que os caras entenderam. Que não foi produzido por Moisés. O capítulo 1 de Gênesis não é de autoria mosaica, mas é de uma autoria sacerdotal pós-exílica, pós-exílico babilônico. Só que, quando a gente vai analisar o capítulo 2, por exemplo, o capítulo 2 do próprio livro do Gênesis, o hebraico do capítulo 2 é mais antigo do que o hebraico do próprio capítulo 1. Isso é unânime na academia entre os linguistas e professores de hebraico. Eles sabem por quê? Porque existe uma coisa chamada o vocabulário próprio de uma época. Quando é que eu sei que o português que falo hoje é um português moderno ou um português antigo? É quando eu avalio a época que determinadas palavras criaram muita força. Então, nós temos o Elohim, que é o plural do Deus El, que é o Deus pagão, cananeu, ou o Deus dos cananeus também. Aí, quando você vai lá para o Gênesis, como é que está lá em hebraico? Bereshit barach Elohim et hashamai ve et haaretz. Bereshit, em princípio, barach Elohim, criou Deus, et hashamai ve et haaretz, os céus e a terra. Beleza. Quem é aquele Elohim que criou os céus e a terra? Aí a gente entra agora no capítulo 2, no verso 4, que responde, porque o hebraico mais antigo vai responder que Elohim é aquele. Agora, por que tanta celeuma, tanta controvérsia acerca de quem é o Elohim que criou os céus e a terra? A celeuma toda está porque essa palavra Elohim, ele é um substantivo
comum masculino plural. Por que é um substantivo comum? Porque homens são chamados... Deus, o Deus Criador, é chamado de Elohim. Anjos são chamados de Elohim. Homens são chamados de Elohim. Moisés, o próprio Moisés foi feito um Elohim sobre Faraó. Os deuses pagãos cananeus eram chamados de Elohim. Então a questão toda é que Elohim, quem foi o Elohim que criou os céus e a terra? Aí o Gênesis 2:4 responde, né? Eler Toledot, Hashamai, Virhares, Barribaran, Bayon, Asot, Adonai Elohim, Eretz Veshamai. Esta é a Gênesis, ou seja, o Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus, agora nós temos o tetagrama, o Yud, Rei, Vav, Rei. Então, esse tetagrama, ele é muito mais antigo, tá? Ele é muito mais antigo do que a própria palavra Elohim. O tetagrama, ele é bem mais antigo. E para você ver que os arqueólogos, eles acharam uma moeda, tá? Uma moeda com datação de 1300 a.C. que tinha o nome, o tetagrama, né? Ou as três primeiras partes, o Yud, Rei, Vav do tetagrama. Então, a gente percebe que era bem mais antigo. E isso, praticamente no período, 1300 anos antes de Cristo, período bem pré-exílico. Então, a gente tem a resposta de quem foi o Elohim que criou o céu e a terra. Foi o tetagrama Elohim, porque o Elohim com tetagrama se torna aí um substantivo composto, tá? Se torna um substantivo composto. Então, a gente acaba tendo que, de fato, ter que analisar essa questão, tá? Mas essa é uma das respostas que a gente tem sobre isso, né? Vai para a tela? Seria interessante colocar na tela para o pessoal conhecer a língua hebraica. É legal também se você puder aí dar uma... tem muita gente que não... Olha, aquela ali, essa é a língua hebraica? Olha, essa é a língua hebraica bíblica clássica, tá? Ele é diferente do hebraico moderno. E o hoje. que eu vi interessante é que a gente lê de trás para frente, né? É, de trás para frente. Existe 22 consoantes do alfabeto hebraico, tá? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zai, Ret, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ai, Pet, Sade, Kof, Resh, Shin e Tav. Nós temos 22 consoantes do alfabeto hebraico. Aí nós temos as vogais breves, as vogais longas e as vogais semi-reduzidas. As vogais breves com som de A, E, I, O, U é Patá, Segolo, Hirik, Kamatz, Hatuf, Katan e o Kubutz. As vogais longas com som de A, E, I, O, U é Kamatz Gadol, Tseret, Tseriud, Rolen, Vav e o Shurek, né? E nós temos aí as semi-reduzidas com som de A, O e A, E, I, O, que é Shevá composto de Patá com som de A, Shevá composto de Segolo com som de E Shevá composto de Kamatz com som de O. Então, aí nós já teríamos também as regras do Shevá. O Shevá é uma espécie de E reduzido também, um E semivogal, que ele pode ser uma vogal audível, quando ele aparece na língua, como ele pode ser uma vogal muda. Então tem todas as regras do Shevá. Olha, do Shevá. Aí, tá aí nesse texto que foi compartilhado, está escrito assim, ó. Bereshit barach Elohim et Hashamai ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. V'haaretz hayetá tohu vavohu, v'rosher al penei terron, v'ruach Elohim merachefet al penei hamai. Ou seja, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 3. Vayomer Elohim yeri or, vayeri or. Vayomer disse Elohim Deus. Vayomer Elohim disse Deus. Yeri, que é o verbo secundário do verbo primário raiá. Yeri, ou seja, e disse Deus, haja or, haja luz. Vayeri or, e houve luz, né? Aí a gente, esse é o texto, né? Aí tem a outra parte, né? Que vai, mas aí até aí eu acho que é interessante o pessoal ter a base aí do hebraico. Então esse é o hebraico bíblico, eu sou professor. Que nunca nem viu a letra. Nunca nem viu. E eu sou professor tanto do hebraico bíblico como também do grego, que é uma outra língua diferente desse aí, do Novo Testamento grego. Legal, tô vendo que tem muita gente mandando mensagem, muita gente participando, você continua mandando sua mensagem para tirar suas dúvidas com quem entende, né? O pastor Rafael, como eu já falei, ele é formado
A área dele é o hebraico bíblico e o grego bíblico, né? Sim. Eu recebi algumas perguntas aqui, pastor. Acredito que eu separei algumas interessantes. O batismo é essencial para a salvação? Jesus colocou o batismo conforme está lá, né, no texto de Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, uma coisa teologicamente tem que ser explicada. Primeiro se arrepende para depois ser batizado. Tá? Primeiro Não pode quebrar as regras. Não, né? primeiro você tem que fazer um processo de adesão em resposta à pregação do evangelho. Você ouve o evangelho, entende que Cristo é Salvador e que, obviamente, você é um pecador que precisa de salvação, então você precisa se arrepender, tá? E o batismo é para os arrependidos. E o batismo não é para que após esse processo sacramental do batismo, você entre em processo de arrependimento. Não. Você tem que se arrepender e ser batizado, né? Então, por isso você vê lá, inclusive, o batismo que alguns acreditam teologicamente ter surgido com os essênios, que era um grupo de judeus que haviam rompido com o sacerdócio de Jerusalém e haviam ido para os desertos da Judéia. Alguns acreditam que o próprio João Batista era um essênio. Então, de onde se originou o batismo veio dos essênios, e João Batista trouxe isso como um meio de purificação ritual, né? Uma purificação ritual para os iniciados na fé daqueles que tinham esperança no Messias. Uma outra coisa interessante é que Martim Lutero disse assim, aproveitando os 507 anos da Reforma, ele dizendo que eu pensei que o meu velho homem tinha morrido com as águas do batismo, mas depois eu descobri que o miserável sabe nadar. E agora se afogou, né? O velho homem não se afogou, e por isso eu preciso matá-lo dia após dia em Cristo. Carrego comigo que a vida em Cristo e a vida por caminho para ir para o céu da salvação é renúncia, né? Todo dia é renunciar. Eu também acredito, pastor, que é bom você enfatizar também, se eu estiver errado, é que o caminho para a salvação, ela não é medida por um ato, mas sim por uma trajetória. Todo dia eu acordar, reconhecer que estou errado, querer melhorar e renunciar àquilo que eu acredito que esteja me atrapalhando. Porque eu acredito que existem dois tipos de pecado. Dois tipos de maneira de falar assim de pecado. Deixa eu explicar melhor. Existe o de estimação, né? Aquele a qual você se acostuma a fazer, mas também existe aquele pecado que eu acredito que é natural de um pecador. Certo. Né? Então, o que você tem a dizer? Só acho que a minha linha de pensamento está certa? Bom, todos os homens, independentemente de quem seja credo, raça, cor, posição social, econômica, todos nasceram com a mancha do pecado original de Adão. Todos. Por isso que na teologia de Romanos, Paulo chega a dizer, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E lá em Romanos 9, 10 e 11, Paulo disse, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, claro que a gente nós cometíamos pecados graves que era notório em toda a sociedade, né? Pecados, alguns vícios de drogas, prostituições, bebedice e tal. A pessoa se converte, ela pode ser passível de erro e de cometer pecado? Pode, porque ela ainda está num corpo que sofre ainda os efeitos da natureza do pecado. Porque é o seguinte, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar em 3 instâncias. Ele veio nos salvar da culpa do pecado na consciência humana. Ele veio nos salvar dos efeitos que o pecado causa no corpo humano, na natureza humana. Por isso que lá em Gálatas 6 diz assim, o pecado não terá domínio sobre o vosso corpo mortal, porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, esse domínio sobre o vosso corpo mortal era o efeito que o pecado tinha quando ela operava no corpo de um não regenerado. Só que agora aquele que está em graça, ele não sofre mais aquela intensa mácula do pecado que ele sofria quando ele, na verdade, não havia se convertido. E por último, Jesus vai salvar o homem definitivamente, porque esse negócio de que Jesus só quer o coração é mentira, tá? Ele veio salvar o homem em todos os seus aspectos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Então o homem será também salvo no seu corpo. Por isso que o homem não pode pecar no corpo, porque esse corpo precisa passar pelo processo de santificação contínua e paulatina
até a ressurreição dos mortos ou a transformação dos vivos em glória. Então tem toda uma perspectiva da redenção do corpo. A natureza, segundo Romanos 8, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a restauração dos seus corpos caídos em glória. Então, Jesus veio salvar o espírito, a alma e o corpo do homem. O homem ele é salvo por inteiro, ele não é salvo em partes. Tá, então eu vou lhe fazer uma pergunta aqui interessante. A Bíblia fala aqui do pó saímos, do pó retornaremos, né? Certo. E as pessoas que são cremadas? Olha, é muito, muito interessante essa questão, porque durante muito tempo e até os dias atuais, a comunidade dos judeus, eles não aceitam cremações. Sim. Tá? Não aceita. Para eles, o corpo precisa voltar ao pó, tá? Precisa voltar ao pó. E uma grande parte do cristianismo, talvez até hoje, o cristianismo católico também, eles não cremavam. E existe um texto no profeta menor, né, que me fugiu um pouco a memória, que proibia com que alguém fosse cremado. Então nós temos uma fundamentação bíblica num texto agora, que eu poderia, né, que fugiu da cabeça, mas depois você me pede Sim. lá a referência e tal, a gente passa depois para os que estão nos assistindo, que existe uma referência onde Deus condena a cremação de corpo no livro dos profetas menores. Então, de fato, o homem ele precisa ser enterrado. Meu entendimento também é esse. Tá chegando muitas e muitas e muitas perguntas. Chegou aqui algumas polêmicas já. Pode soltar. Polêmica é comigo mesmo. Então, bora lá. Vou aqui por ordem. Pastor Rafael, nesse momento de Ciro em Belém, Ciro em Bragança, Ciro aqui em Augusto Correia, como a teologia protestante analisa a figura de Maria? Beleza. Olha, a gente sempre respeitou e sempre tivemos em alta estima a figura de Maria. Porque Maria, de fato, foi a mulher que foi escolhida por Deus para gerar no seu útero o plano salvífico de Deus. Uma missão muito Uma missão poderosa. Então, todos nós protestantes, primeiro eu falo dos protestantes sérios, tá? Eles acreditam, inclusive nós temos aqui em Lucas 1:36, o chamado Magnificat, que é o cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, tanto é que ela precisou de salvação, que ela teve que ter essa salvação dada a ela pelo próprio filho que ela gerou. Então, é uma coisa interessante que a última vez que ela aparece em Atos capítulo 1, no cenáculo com 120, orando e pedindo batismo com o Espírito Santo. É a última vez que ela aparece em Atos capítulo 1. Agora deixa eu falar uma coisa sobre a figura de Maria dentro do aspecto histórico, tá? De onde foi que se originou, que aqui a gente discorda, tá? Aqui a gente está separado da teologia católica. De onde foi que se originou a doutrina da assunção de Maria ao céu, ou seja, o arrebatamento de Maria diretamente para o céu? Na verdade... Só uma pergunta, Maria, ela morreu ou ela foi arrebatada em vida? Ela morreu. Tá. Ela morreu. E eu vou te dar um exemplo. O documento mais antigo que se tem, eu li todos os 25 capítulos do proto-evangelho de Tiago, uma obra pseudepígrafe apócrifa do segundo século. Nós temos no nosso Novo Testamento a carta de Tiago, o justo irmão de Jesus. Mas houve um evangelho que foi produzido e foi atribuído a Tiago, o justo irmão de Jesus, o relato da dormição de Maria, tá? E esse documento apresenta o seguinte, que Maria, antes de falecer, ela foi avisada pelo anjo Gabriel que morreria. E aí, o que é que acontece? Ela manda chamar os apóstolos e o primeiro de todos eles que chega, nesse próprio evangelho que fala da assunção dela ao céu, o arrebatamento dela para o céu. Disse que chegou... Tu te lembra daquele desenho do Dragon Ball Z? Sim. Do Gokuzinho andando em cima da nuvem voadora? Sim. E disse que João estava em Éfeso e foi arrebatado nessa nuvem voadora até chegar onde Maria estava. Foi o primeiro de todos os apóstolos que chegou por arrebatamento. Então, esse é o texto mais antigo que deu embasamento para a adesão do dogma católico da Assunção de Maria. Então, ela morreu, chegou aos apóstolos, aí ela foi enterrada no cemitério mais antigo do mundo, que tem mais de 3.000 anos de existência, que é o cemitério do Vale de Josafá,
Existe esse cemitério? Existe, esse cemitério está lá em Jerusalém. Fica praticamente na frente do muro de Jerusalém, né? Das Lamentações. Não fica na frente do muro das Lamentações, fica na frente da porta, de uma porta que é a entrada do Messias, né? Que a porta foi fechada. Sim. Então, esse cemitério de Josafá é o cemitério mais antigo do mundo. Ela foi enterrada lá, segundo esse documento do proto-evangelho de Tiago do 2º século. E ela morreu. Depois de morrer, Jesus aparece para os apóstolos com Paulo e todo mundo que está lá e diz: o que vocês querem que eu faça com ela? Eu digo: olha, não é digno de que ela, que foi o instrumento da sua encarnação, seja reduzida ao pó. Nós gostaríamos que o Senhor a arrebatasse. Então Jesus, atendendo o pedido dos apóstolos, segundo esse proto-evangelho de Tiago, ressuscitou Maria na seguinte forma: chamou o arcanjo Miguel, que é o instrumento pelo qual Cristo usa para fazer o processo de ressurreição. Inclusive, ele está lá na epístola de Tiago, brigando com Satanás acerca do corpo de Moisés para ressuscitar. Porque nas literaturas, o Miguel ele tem esse papel de trabalhar no processo da ressurreição. Então, ele brigou pelo corpo de Moisés. Então, ele estava lá no proto-evangelho de Tiago. E aí, ele ressuscita Maria e Jesus leva Maria, segundo esse documento, para o céu. O problema é que no 2º século, ainda no 2º século, tinha um cristão piedoso chamado Militão. Militão, ele morreu no ano 190. E depois apareceu um documento atribuído chamado Pseudo-Militão, do 3º para o 4º século, um documento atribuído a ele que ele mesmo não havia produzido. E que vem falando sobre essa possibilidade de fato de que Maria foi assunta ao céu dentro dos aspectos propostos pelo proto-evangelho de Tiago. Agora, pasme, meu amigo. Olha aqui para mim, todos vocês que estão me assistindo. No documento da quarta-feira, do dia 25 de junho de 1997, o Papa João Paulo II, ele escreveu um documento no site oficial do Vaticano, que ele disse que ele estava incomodado nesse documento porque que o Papa Pio XII não havia falado sobre a dormição de Maria, porque para João Paulo II, Maria tinha sido levada ao céu através da morte. Ela morreu e a sua alma justa foi para o céu. Isso o próprio documento oficial do Vaticano. Vou repetir. Documento que foi oficializado no site oficial do Vaticano. Você procura lá no dia 25 de junho, numa quarta-feira de 1997. Então, quem foi que oficializou somente em 1850 o dogma da doutrina da Assunção de Maria? O Papa Pio XII, ou o Papa Pio XII. Mas é engraçado que o Papa João Paulo II, nesse documento, diz que até o século XVII não se tinha nenhum documento canônico oficial. Todos os documentos que se fala são documentos pseudepígrafes, são obras que, na verdade... É porque a Igreja Católica é o seguinte, eles têm o seguinte argumento. Eles têm a Escritura e a tradição. Ele diz que a Escritura é o aspecto da doutrina finita, e a tradição é o aspecto infinito da doutrina. Só que eles dizem, olha, a Bíblia não fala da morte e da assunção de Maria ao céu, porque a Bíblia é limitada. No entanto, a tradição traz a infinitude da doutrina de Maria. Só que isso não é verdade, porque de onde eles originam essas tradições são de documentos espúrios, documentos apócrifos, tá, pessoal? Então, eu não quero dizer com isso que eu estou aqui descredibilizando a figura e a pessoa de Maria. No começo da minha fala, vocês ouviram dizer, nós respeitamos Maria no mais alto nível, mas não acreditamos naquilo que os católicos acreditam. Interessante. Não está parando de chegar a pergunta. Vou fazer uma aqui. Pastor Rafael, você tem a dizer, você acredita, né? A verdade, a pergunta é se você acredita que existe muitas igrejas pagãs disfarçadas? Olha, sim, porque hoje Só abrindo um parênteses, o que significa ser pagão? Ser pagão significa ser uma pessoa completamente destituída de um compromisso na fé única ao único Deus invisível, porém real, seja uma fé monoteísta. Entendi. Tá? Entendeu? Então, os pagãos geralmente são algumas pessoas que transitam desde ateísmos abertos, como também de paganismos ou de idolatria a muitas divindades. Então, o que é que acontece? Hoje, a comunidade evangélica brasileira e talvez até mundial está sofrendo uma grande crise de identidade. Uma crise profunda de identidade. Por quê? Porque essa cultura pagã afro-brasileira, a cultura
dos índios, dos negros, da Umbanda, da Quibanda, entendeu? Das defumações, dos orixás, isso está entrando dentro das igrejas. Isso é verdade. Isso está entrando dentro das igrejas. Então, muitas igrejas estão fazendo esse processo de adesão. Por exemplo, no Antigo Testamento, a substância que simbolizava a unção era o óleo. No Novo Testamento, nós não vivemos mais de sombra. Era uma sombra. O que é que diz Hebreus 10:1? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quando Cristo chega, Jesus não entra lendo o livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré e diz assim mesmo: o óleo do Senhor me ungiu. O azeite do Senhor me ungiu. Não está escrito isso na Bíblia. O Espírito do Senhor me ungiu. Ali é uma pessoa, é uma substância, é uma essência. E me ungiu para um propósito, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, foi o Espírito, não foi o óleo. Eu só vou te ver uma questão, que hoje se um pastor for consagrado e ninguém jogar um óleo na cabeça dele, ele não está consagrado. Eu acredito que eles estão usando muito amuletos, né, para realizar obras. É complicado, rapaz, porque antigamente a gente acreditava que as idolatrias católicas, que são mais claras e evidentes, era aquela coisa mais e tal. Mas hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo de idolatria evangélica. O pastor, ele é quem conhece o rebanho, e o rebanho é quem conhece ele, a família dele. Mas se o pastor não trouxer alguém diferente para pregar, parece que a igreja tem uma certa rejeição de ouvir constantemente ele ministrando. E a igreja geralmente superlota quando vem alguém de fora. Quer dizer, agora virou os super pops da pregação, né? Os superstars, os ídolos do mundo evangélico. Eu tive presente no Congresso de Missões na Assembleia de Deus em Bragança, alguns anos atrás, e eu vi que tinha sido convidado um pregador famoso para pregar nesse congresso. Eu estava presente nesse congresso, tá? Que eu estou falando aqui, eu estava presente. E aí o pregador não apareceu. Quem substituiu esse pregador famoso foi o pastor Eliésio Sampaio, pastor presidente da Assembleia de Deus de Toronto, lá em Bragança. Amigo meu demais. O pastor Eliésio, substituiu. Na hora que ele pegou o microfone para pregar, o que foi que aconteceu? Várias pessoas saíram do culto. Mas Deus foi com ele, porque ele acabou pregando e teve um número de salvação de almas interessante. Então, eu fui uma testemunha ocular dos fatos históricos que aconteceu e ali eu consegui perceber o problema, né? Por exemplo, vem pregar um cantor aqui, um movimento de Augusto Correia aqui, faz um movimento que chama um cantor de fora. Se o cantor não aparecer, vai todo mundo ficar surtado. Ninguém fica ali para aproveitar a banda da cidade, a banda da igreja, os irmãos que estão ali. Então, esse tipo de idolatria, ele deve ser confrontado diretamente pela liderança. Isso tem que ser ensinado, tem que ir para a base do confronto e tem que conclamar a igreja a se arrepender. Para mim, hoje, a igreja evangélica brasileira precisa se arrepender. Vou fazer uma pergunta entre parênteses. Qual é o significado do culto? A palavra culto, ela significa um relacionamento de núpcias. Quer dizer, a noiva, a igreja, se relacionando, né, com o noivo. Se relacionando. O que é que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Que Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele é aquele que anda no meio das 7 igrejas. Então a igreja tem que estar nesse estado de relacionamento com ele, tem que estar ali. Então, culto é isso. Qual é a origem ou seja, a motivação original do culto? É adorar a Deus. Eu lhe fiz essa pergunta porque você falando essas histórias, eu muito me percebo que eu já me deparei em algumas igrejas, em alguns cultos, quando acaba o culto, o fiel olha para o lado e fala assim, mas o culto não foi legal. Eu fico me imaginando se o culto foi feito para eles ou para Deus, porque parece que os papéis estão se invertendo. Mas aí a culpa, eu vou te dizer de quem é. Para mim, a culpa é do pastor. Sim. Por quê? Porque o pastor, que ele se preocupa em fazer o culto para o povo. E outra coisa, o pastor tem que ensinar que o culto é para Deus. Quem tem que dizer se o culto foi bom ou ruim foi aquele que recebeu o culto. E hoje, as pregações têm que agradar, os louvores têm que agradar. Então, virou um nicho de oferta e de demanda. Virou mercado. Virou um sistema. Virou uma molecagem para mim. Onde as pessoas dizem assim mesmo, E outra coisa, exige pagando, tá? Eu pago o meu dízimo, então eu quero uma pregação que eu quero.
eu pago, né? Coisa, Virou sócio da virou igreja. sócio né? da igreja. Então ele exige, ele tá pagando dízimo ali, ele diz que eu tô pagando meu dízimo, eu quero o hino que eu quero. Eu quero a pregação que eu quero. Se a pregação vier me confrontar, eu deixo de dar dízimo aqui. Então, o pastor, para mim, hoje em dia, ele tem que ser mais macho agora do que antes. Verdade. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, em Bragança, há 7 anos. E lá, a gente tem o culto de terça-feira, que é um culto evangelístico, onde prega a palavra de Deus, ora com imposição de mãos, para que o perdido se arrependa e para que a gente possa ter um crescimento demográfico, espiritualmente falando, da igreja, né? Nesse processo de adesão ao evangelho. Mas eu também tenho o seminário de teologia, que eu abri lá toda quinta-feira, estou dando curso de teologia de graça, sem matrícula, sem mensalidade, com certificação pelo Instituto Bíblico IBGEV, que é o Instituto Bíblico Graça e Verdade. E tem sido uma benção. E domingo é o culto da família. Então, a igreja é ensinada por mim durante 7 anos numa outra vibe, tá? É uma outra pegada. Lá, meu irmão, é confronto sério. Eles até estranham quando a palavra ela sai dentro daquela... Então, eles são ensinados. Quer dizer, isso depende muito de como a igreja se originou. Por exemplo, quando uma igreja só se origina debaixo de revelação, de profecia, de campanha do sal grosso, do envelope sagrado, tem aquela questão do cara usando o Espírito Santo, não é nem o Espírito Santo usando ele. Ele usa, né? Ele usa o Espírito Santo dizendo, Deus me revelou que tem 10 pessoas de R$1.000. Ô, irmão, olha, Deus me revelou que você tem que fazer um empréstimo. E as pessoas acabam criando um guru espiritual que tem que viver de amor todo o tempo, né? Apegada a eles, não consegue viver individualmente. Mas esse guru espiritual que o povo tanto procura é porque, na verdade, eles nunca se converteram. Eles trocaram uma religiosidade católica pagã envolvida com macumbaria pelos macumbeiros da fé que eles consideram. Os pastores de Deus... Eles às vezes são procurados, os profetas do Senhor, não é para ouvir uma voz do Senhor em um momento crucial de uma orientação divina, mas é tipo assim, as pessoas querem ouvir uma voz de Deus. Eu não digo, olha, lá na minha igreja terça-feira, por aqui que parece, eu vou falar uma coisa aqui, apesar de todo o meu academicismo, mas Deus me batizou com o Espírito Santo, quer dizer, Cristo me batizou com o Espírito Santo e me adornou dos dons espirituais. Quando Deus quer, Ele me usa, mas isso é quando Ele quer. Não vou forçar nada. Eu não dou força para Deus para nada. Ele é todo poderoso. Eu não forço nenhuma situação. Então, quando Ele quer, Ele opera. E também, quando Ele opera, é evidente perante o testemunho de toda a igreja que, de fato, Deus falou. Você falou uma coisa interessante, né? Que hoje as pessoas fazem culto. A gente faz... o sistema começou a fazer culto para si próprio, né? Eventos para si próprio. Eu acredito que a igreja, ela não é só 4 paredes. A igreja também ela é fora. Certo. E um tempo atrás... não muito distante, surgiu uma menina do Marajó tocando aquele louvor e um reality. E teve muitas ideias, muitos profetas, muitos pastores, muitos influentes chegaram a se posicionar. Certo. Qual é o seu pensamento sobre a... Eu esqueci o nome dela agora. Me fugiu. Emê alguma coisa. Ela é do Marajó, inclusive, né? O que você tem a falar sobre a sua visão sobre aquela... Você lembra dela? Tentaram descredibilizar essa moça por causa que tentaram encontrar na vida comunitária de fé dela algumas fragilidades de caráter nela. Geralmente, quando os caras são confrontados por uma verdade, eles tentam te descredibilizar para descredibilizar o que você fala. Então, na verdade, toda a letra daquele hino ali... é muito forte. É forte e é verdade. Eu também, na minha visão, é verdade. Entendeu? É verdade. O sistema... Cara, olha, quando uma pessoa não consegue ver que a igreja evangélica, o grande 90% dela, se corrompeu com dinheiro, com poder, com status, com fama, entendeu? E virou, cara, um negócio muito sério, porque hoje as pessoas envolvidas tremendamente com a política do município, do estado, encontraram nos pastores poderosos cabos eleitorais que pode decidir uma campanha. Verdade. Então ficou a igreja, cara, está sendo vendida como gado de porteira fechada por assessoria política, entendeu? E hoje está feio, o negócio está sério. Mas existem pastores que ainda mantêm as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Nem todo, por exemplo, eu suspeito de falar, mas se você quiser saber como é meu trabalho, durante 7 anos nunca fui um vereador na minha igreja. E hoje virou uma obrigação a igreja lançar um candidato a concorrer chapas, né? Por exemplo, esteve aqui no podcast passado o João Paulo.
JP do Povão. Isso, João Paulo esteve conosco. É um cara simples, humilde, trabalhador, de compromisso com a família dele, foi eleito vereador pelo município de Bragança, pela cidade de Bragança. Mas quando ele chega lá, ele não é tratado como... Não tem privilégio. Não tem privilégio. Ele é uma ovelha, ele senta ali, ouve a palavra, recebe uma oração e vai embora. Então não tem esse privilégio. Olha, pessoal, nunca durante 7 anos subiu um vereador e nenhum representante político em cima da tribuna e do púlpito da igreja do Evangelho Graça e Verdade, que eu sou pastor. Eu estou completamente separado entre igreja e Estado. Agora, isso não quer dizer que eu sou um pastor retrógrado. Não quer dizer que eu também não oriente a igreja do Evangelho Graça e Verdade a exercer com responsabilidade seu direito de cidadania e votar em pessoas que defendam pautas que são do interesse do Evangelho. Até porque acredito também que no meio político ele tem que existir pessoas para defender, né, a classe evangélica, a classe protestante, mas também que não vai se corromper, né? Certo. Que é a maior dificuldade hoje. Certo. Só aproveitando rapidinho, pastor, quero lhe convidar para você compartilhar para todos os seus amigos. Vamos compartilhar, vamos chamar, vamos dar like, né? Vamos comentar, não tem que estar participando, mas eu te convido ainda mais. Tá um papo gostoso, né, pastor Rafael? Tá gostoso. Tá um papo legal, papo de conhecimento, papo dinâmico. Eu lembrei o nome da moça, pesquisei aqui, Aieme. Certo. Né, o nome da moça que foi a moça da música Evangelho de Fariseus. Sim. Eu tenho uma pergunta para lhe falar assim. O Evangelho de Fariseus, muito cada forte um essa música. escolhe os seus. É isso aí. Isso é verdade. Isso é verdade pura. Eu estava tocando um assunto sobre essa música um tempo atrás com os amigos. Eu gosto muito de debater sobre a questão de Bíblia, sobre a questão desses assuntos. E uma pessoa falou algo muito interessante assim, que eu fiquei assim realmente refletindo, que a igreja também está perdendo, né, a função que Deus deu para a igreja, só abrindo um parêntese rápido, Certo. de que as viúvas e os órfãos é nossa responsabilidade, né? Certo. E a gente está acabando passando para os políticos. Esse papel social, ele é um papel da igreja. Da igreja. Entendeu? Então, a igreja, na verdade, hoje, só venha a nós o vosso reino nada. Tá? Algumas igrejas, elas têm que serem confrontadas. Na verdade, e quando Deus levanta pregadores, expoentes do evangelho, ministradores da palavra, que são machos, para entregar os santos oráculos do Senhor, eles não são convidados para voltar a segunda vez. Acredito. Por exemplo, eu sou o tipo de pregador que eu não prego para fazer agenda, eu prego para levar a mensagem, transmitir à igreja do Deus vivo todos os santos conselhos do Senhor. Então, eu posso ser chamado como posso não ser chamado, mas eu tenho um compromisso de levar a verdade de Deus para a igreja. Então, eu acho o seguinte, tá? Eu acho que isso deve ser analisado, isso deve ser de forma muito séria, eles têm que tomar uma postura de abandonar esse tipo de comportamento, entendeu? Mas, por exemplo, eu entrei numa linha mais acadêmica, eu sou um pastor numa linha mais... fui professor de seminário em Belém, né? Trabalhei com teologia em Belém e também fui desafiado a debater no maior programa de debate televisivo do país, que é o programa do Vejam Só, né? Do programa da Rede TV em São Paulo. A priori, fui desafiado por debater pelo pastor Elias Soares de Moraes, que ele é pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, e ele me desafiou a fazer o debate. No fim do debate, ele percebeu que a forma com que ele se utilizou para me desafiar a debater não foi legal, e aí ele acabou indicando para substituí-lo o professor Matheus Rangel, que é outro amigo, né? Independentemente de divergências teológicas, nós somos amigos do campo do pessoal, entendeu? Então, aí o professor Matheus Rangel foi lá defender, mas aí eu aproveitei o gancho e acabei debatendo com um teólogo também, adventista do sétimo dia, que é mestrado em teologia dentro do seminário adventista, que é o pastor Ezequiel Gomes, também renomado e conhecido no Brasil. E fiz o primeiro debate com ele, 15 minutos debati com o Matheus Rangel, e depois o pastor Elias Soares de Moraes, que estava presente no debate, foi pagar um jantar para a gente em São Paulo. Então, a partir daí, começou, né, a deslanchar esse conhecimento mais. Hoje até mesmo hoje mandou para mim aqui no WhatsApp o pastor Zé Gomes, comentarista da CPAD, meu amigo. Ele fez lá um corte de um vídeo no story dele sobre hebraico, mandou para mim para saber o que eu achava. Eu parabenizei ele pelo trabalho. E esteve agora no programa do Bial, tá, pessoal? Talvez vocês aí que
que vem assistir no programa do Bial, tem um professor lá chamado Luiz Saião. Aquele professor Luiz Saião, ele está aqui no meu WhatsApp aqui. É um amigo meu lá no programa do Bial, é um tradutor da NVI, é um grande tradutor no Brasil, é meus amigos. Todos os mais célebres e importantes teólogos da comunidade acadêmica evangélica brasileira, eu tenho conhecimento dessas pessoas. Por exemplo, esteve no meu canal um tradutor católico da Conferência Nacional dos Bispos Católicos no Brasil, o tradutor doutor Cássio Murilo, doutor da PUC do Rio. Os caras, por exemplo, esteve o meu professor de hebraico, né, das minhas graduações, que foi o professor Cláudio Martins, também doutor da PUC. Esteve comigo lá também, relacionado no meu canal. Inclusive tem um canal do YouTube lá, pessoal, vocês acompanhem lá. O canal do YouTube é Professor Pastor Rafael Rocha. Teve lá Esdra Costa Bento, um outro doutor da PUC do Rio também, que escreveu grandes obras de hermenêutica, é o Hermeneuton Período. Então, essa galera aí, a nível de Brasil, da alta elite, né? Da prateleira de cima da teologia, são todos meus amigos, e a gente sempre tem Dr. Ilbonoma Picri, que é um americano naturalizado brasileiro, defensor do texto grego bizantino da família 35, e que fez todos os cursos, né, do seu doutorado. Ele é o cara PhD em linguística em grego lá nos Estados Unidos, é meu amigo, está no meu canal. Então essa galera mesmo da alta elite da academia estão comigo aí. Referências grandes. Né? Eu estou em Bragança por propósito divino, né? Tem a minha casa em Bragança, o templo próprio da Igreja do Evangelho de Graça e Verdade estabelecido em Bragança. Onde, pastor? Fica no conjunto João Mota 2, em frente à casa 19 da quadra 11, lá ali nas regiões já passando da Vila Sinhá, né? Do bairro da Vila Sinhá, conjunto João Mota 2. Fica lá. A igreja é templo próprio, toda terça, quinta e domingo, terça e quinta a partir das 19, domingo a partir das 18. Nós estamos lá e a minha casa fica aí. E eu tenho, sim, projeto e convite para sair do estado do Pará e lecionar em seminários sérios, trabalhar em igrejas fora do estado. E tem projetos aí que a gente está amadurecendo aí para fora. Pode ser que 2025, talvez eu creia, né? Por promessas que Deus tem me feito, pode ser que eu não esteja no estado do Pará a partir de 2025. É Deus que manda, né? Deus que manda. Deus que manda. Pastor Rafael, tem duas últimas perguntas aqui que a gente separou. Certo. Polêmicas. Tem uma aqui, eu vou finalizar com essas duas. Pastor, diferente de Jesus, por que os cristãos atual vivem debatendo a conduta moral de todos? Eu acho o seguinte, deixa eu ler aqui um texto bíblico. Deixa eu ler um texto bíblico, porque parece que isso não pode ser feito, tá? E eu vou dizer que pode ser feito. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, diz aqui o seguinte, tá? 1 Coríntios capítulo 5, lendo aqui a santa palavra do Senhor, né? Agora, para quem me perguntou, a pergunta foi mais de cunho pastoral. Isso. Tá? Não sou tanto como professor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, está escrito da seguinte forma: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, crente, evangélico, seja lá quem for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Se você que me fez essa pergunta fosse ovelha do pastor apóstolo Paulo, você ia ficar escandalizado com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele tinha no seu ensino que era ensinado à igreja de Corinto que não era para eles se associarem com aqueles que se diziam irmãos, não tivessem uma vida santa. E disse, pois que que direito... Agora aqui responde a pergunta do irmão, quer dizer, responde a pergunta do irmão. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Paulo, olha o que Paulo disse. Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós este malfeitor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A igreja e a liderança da igreja tem, sim, autoridade apostólica para julgar o comportamento do crente que se diz ser salvo. Agora, os irmãos que estão de fora, Paulo diz, Deus os julgará. Sabe aquela pessoa que não é crente, que bebe, que se droga, que se prostitui, que vai para o forrozinho, que vive a sua vida mundana? Nós, como cristãos, segundo Paulo, não temos direito de julgar essas pessoas. Deus os julgará. Agora, aquele que dizendo-se irmãos, quando chegar em casa, você lê com cuidado aí 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, e Paulo vai dizer, com que direito teria eu de julgar os que estão de fora?
não julgaríamos nós, os que estão de dentro? Os de fora Deus julgará. Aí Paulo dá a sentença: tirai dentre vós esse malfeitor. E nesse contexto aqui, meu irmão que me fez a pergunta, o malfeitor aqui é o cara que abusou da mulher do pai dele. Você, só para elucidar, o capítulo 5, no mesmo contexto, tá? Capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu pai. Então, nesse contexto aqui, que Paulo está mandando tirar o tal, é o cara que abusou, ou forçadamente, ou voluntariamente por parte da mulher, mas manteve aí praticamente um ato de adultério com a esposa do pai dele. Poderia não ter sido uma mãe, uma madrasta. Paulo mandou arrancar esse cara da igreja, mandou tirá-lo. Tá? Esse negócio de disciplina é para fraco, porque o cara é disciplinado e ainda fica na igreja. Agora, uns que gostam de bagunçar, se fosse ovelha do Paulo, Paulo mandava remover do corpo de Cristo. O negócio era sério com o Paulo. Essa igreja de hoje é a famosa igreja Nutella. É a igreja Nutella. É a igreja que não aguenta a pressão de uma autoridade apostólica. Naquele tempo não brincava não, irmão. Naquele tempo o negócio era sério. Aqui chegou um comentário. É assim, a pessoa explicou um pouco sobre Lutero. Olha o comentário aqui do Marcelo Oliveira. O cara entortou a história e afirma que Lutero não foi causador da reforma. Que não foi lutador da reforma. Eu estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para desmistificar muita coisa que gira em torno da figura de Lutero. Muita gente acha que Lutero saiu da igreja católica e foi fundar a religião evangélica. Isso é mentira, cara. Lutero, ele continuou pregando na igreja católica na Alemanha, apoiado pelo rei Frederico. Ele nunca deixou de ser católico. Ele continuou pregando, celebrando as suas liturgias, as suas homilias e os seus sacramentos na igreja católica, apoiado pelo rei Frederico na Alemanha. Ele não saiu e botou lá: Igreja Evangélica Ministério Cantalabaci. Não está escrito isso, tá? Ele não saiu com isso. Ele ficou pregando em uma igreja. Essa igreja que ele continuou pregando, depois foi chamada de igreja luterana. Se você chegar na Alemanha hoje, você perguntar assim: onde é que tem aqui na Alemanha uma igreja luterana? Ninguém vai te saber. Ninguém vai saber dizer para você. Mas se você chegar lá e dizer onde é que tem uma igreja evangélica, todos hoje vão saber, porque já faz essa associação. Mas no contexto histórico da época de Lutero, isso não era fato. Você pode estudar a biografia séria de Lutero, que você vai ver que Lutero... Por exemplo, Lutero acreditava na hóstia como corpo literal de Cristo. Lutero, ele fez... outra coisa que eu vou dizer para vocês, aquelas 95 teses que ele pregou no portão da Igreja do Palácio na Alemanha, de Wittenberg, ele colocou aquilo, não foi para o povo, ele escreveu em latim para que os acadêmicos da cristandade católica pudessem vir debater com ele. Ele estava confrontando o magistério da igreja. Aquilo ali era uma reforma para o magistério da igreja, ou seja, para os líderes voltarem a ensinar a escritura. E não venda de santas indulgências, tá? Porque o problema é o seguinte, eu digo a mesma coisa para os pastores hoje: deixe de vender santas indulgências e volte para a escritura. Sou um Lutero na tua vida hoje aqui também. Tá bem explicado. Em nome de Jesus. Pastor, a última pergunta, teve um internauta aqui, um comentário aqui de uma pessoa que falou sobre que você estava comentando agora há pouco sobre o congresso de missões que teve em Bragança. A pergunta foi a seguinte: pergunta para o pastor sobre a polêmica que o pastor Ari chamou a atenção do Ageu no congresso de missões, falando que Ageu não era para ser candidato. Rapaz, é muito interessante, porque isso deve ter tido um contexto, né, de relacionamento entre o pastor Ari e o Ageu Reis, filho do pastor Afonso Menino Rei, que foi presidente da Assembleia de Deus durante 33 anos em Bragança. Eu, de fato, fiquei sabendo que isso aconteceu, mas o contexto, pelo que eu percebi, era que no momento da pregação do pastor Ari, ele acabou se posicionando como o profeta ali naquele momento. Mas eu sinceramente, esse ato profético eu discordo. Eu discordo porque, na verdade, pode ser feito de outra forma, né? Se ele não concorda que o rapaz lá se envolveu com política, sendo um crente envolvido no ministério local daquela igreja,
era ter chamado ele em particular e ter dito para ele: olha, amigo, faz muitos anos que você tenta se envolver em política, você nunca conseguiu se eleger, então a sugestão que eu lhe dou, continue transitando ou percorrendo os caminhos do ministério, que você venha a crescer ministerialmente, como seu pai um dia foi um grande apóstolo das Assembleias de Deus da região aqui, né? Muitos desses campos que estão por aqui, todos foram desbravados pelo pastor Afonso. Então, a questão, se foi errado, é complicado, né? Eu vi a pregação, teve coisas ali que, de fato, para mim é complicado dizer, porque quando eu vejo que o discurso está desassociado da vida pastoral prática, é complicado até para mim falar. Entendi. Pastor Rafael, foi um grande prazer de ter um grande podcast, Influente Podcast. Eu vou sair daqui hoje muito edificado, com conhecimento assim gigante, né? Foi muito gostoso esse bate-papo, mas também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles aqui a gente não consegue trabalhar, não consegue fazer o nosso programa. O patrocinador Exaria do Empréstimo, a Gráfica Açaí, Gente Digital, Plena, Terraplanagem, do nosso grande amigo JP do Povão, nosso grande novo vereador João Paulo. Tá, gente? Pastor, eu fiquei imenso, assim, eu estava assim, um pouquinho com medo de receber aqui, porque é uma área que, como o seu currículo mostra, tem que ter muito conhecimento, mas foi muito legal debater. Foi muito legal trocar uma ideia. As pessoas, acredito que a gente conseguiu passar uma mensagem muito bacana. E aqui, através do Evandro, a gente vai lhe dar aqui um presente. Poxa, uma honra. Se o senhor estiver lá fazendo o seu devocional, lendo essa Bíblia, estudando teologia, é uma caneca. Show de bola, muito obrigado, muito obrigado. Tomar uma água. Quando eu fizer vídeos do meu canal do YouTube, vocês vão me ver bebendo água com essa caneca do Influente. Ela vai estar guardada lá em nome de Jesus. Show muito de bola. obrigado pelo presente que Deus... Se você quiser fazer mais um cumprimento. Bom, pessoal, o cumprimento que eu gostaria de fazer é convidar todos aqueles, né, que estão participando desse grande podcast. O conteúdo do meu canal do YouTube, ele é um conteúdo não de uma linha devocional, aquela linha de orações, louvores e ministração básica da palavra. É uma área profundamente acadêmica. Lá eu trato de hebraico, de sintaxe, de exegese, de gramática, de grego, de crítica textual, de tradução, de preservação de manuscritos para a reconstrução da exata redação dos textos originais. Então, eu trabalho com essa área da academia, com teologia, com debate, com polêmica lá também, né? Porque lá, por exemplo, só para dar aqui para vocês, lá eu estava debatendo esses últimos dias com testemunhas de Jeová, que fizeram traduções, a chamada tradução do Novo Mundo é uma perversão dos textos originais, dos testemunhas de Jeová. Eles pegam lá e colocaram a força ativa de Deus pairava sobre a face da terra. Não, meus irmãos, ali não é uma coisa de posse de alguém, não é um genitivo de posse. Ali é um construto atributivo no hebraico, é um genitivo atributivo, que é o Espírito, é Deus. Veruach Elohim é o Espírito de Deus, é o próprio Deus pairando. Aí eu coloquei uma obra lá, né? Fiz o comentário do comentário rabínico dos judeus racídicos, chamado Rumash, que coloca que o Espírito de Deus é o próprio Deus pairando sobre a face das águas e que nada mais é do que o Espírito do Machia, que estava sendo o organizador do caos até mesmo antes da criação da luz, do verso 3, que é: e disse Deus, haja luz e houve luz, né? Que é o Yeri Or, Vayeri Or. Então, lá tem muita coisa top, né? Por exemplo, lá também tem algumas coisas que eu abordo do erro da tradição do Novo Mundo, né? Que eles falam, no princípio era o verbo, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo era um Deus, com artigo indefinido. E aí eu digo que não tem como colocar artigo indefinido, porque teós ali está fazendo uma função sintática de predicativo do sujeito. O sujeito dali da oração é o logos, é o verbo. Enarren rologos, kai rologos em proston teon, kai teós em rologos. E no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, não era um Deus, ele era divino. Então tem muitas pérolas lá. Canal do professor Pastor Rafael Rocha. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube e siga o nosso trabalho em nome de Jesus. Qual é o Instagram, pastor? O Instagram é Mário Campelo, @ né? E aí você entra lá e dá essa força pra gente também, se inscrever no nosso canal do Instagram
E nós estamos lá, pessoal. Qualquer coisa, quem quiser participar também do seminário de teologia que a gente está fazendo lá na Igreja do Evangelho Graça e Verdade, aqui que está assistindo de Augusto Correia, Tracuateua, aqui nas partes aqui das regiões adjacentes a Augusto Correia e Bragança, você vai ter que ir lá na Igreja do Evangelho Graça e Verdade toda quinta-feira, às 7h. É um curso lá de bacharel livre. Legal. Livre, tá? Com certificação e de graça. Eu fiz isso para deixar minha parcela de legado e contribuição na minha cidade. Isso aí. Gente, estamos finalizando. Não se esqueça de seguir o nosso, de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ative o sininho de notificação. Nos sigam nas redes sociais, Influente Podcast, Facebook, Instagram. Não se esqueçam de seguir e ficar ligado em toda a programação. Vamos trazer muita gente boa, muita gente top ainda esse mês de novembro, dezembro, tá chegando o Natal. Também me siga nas redes sociais, Matheus Santos. Nos sigam, fiquem ligados em toda a programação que vai acontecer. Pastor Rafael, um ótimo prazer de receber mais uma vez. Estou saindo aqui, como todo dia, falando, não anotei tudinho que você falou. Foi muito top, mas a gente queria encerrar de uma forma diferente hoje. Uma forma de oração, abençoando as pessoas que nos assistiu, que nos acompanhou e as pessoas que foram edificadas através de toda a sua palavra e sua palestra. Beleza, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, meu Pai, por esse momento maravilhoso de estar aqui nesse maravilhoso podcast, que realmente é Influente Podcast, que ele venha a ser um instrumento de influência espiritual, bíblica, teológica, social, e que venha trazer, meu Deus, despertamento para as pessoas, e que esse podcast sirva de profundo legado e de contribuição para toda essa sociedade que cerca todas essas regiões atingidas por esse podcast. Abençoa o proprietário do podcast, abençoa sua esposa, abençoa os seus filhos, abençoa o apresentador que aqui está, abençoa todos aqueles que nos assistiram. Se estiver alguém enfermo do outro lado da tela, seja curado em nome de Jesus, seja curado no seu psicológico, no seu emocional, no seu físico, receba uma mudança de mentalidade, uma mudança de percepção e compreensão da vida, e que Deus possa se tornar poderoso na sua vida, lhe fazendo conquistar todas as bênçãos, conquistas e realizações que podem serem, aleluia, obtidas em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Thank you.